pé com você. João capítulo 6, vamos ler do 66 ao 69, 66 ao 69. Diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, fala conosco. Tira todas as nossas distrações. Senhor, nos ajuda de verdade a compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dá-nos desse alimento, dá-nos aquilo que preenche de verdade a nossa vida e nos leva, Senhor, a ser menos de nós e mais do Senhor, a sermos de verdade os teus pés e as tuas mãos aqui na terra, a sermos discípulos do Senhor, sermos pequenos cristos espalhados, né, por essa cidade. Senhor, aliás, oramos por Limeira, que de verdade, através do Evangelho, a nossa cidade seja alcançada, né? As pessoas sejam salvas e o Senhor, de verdade, seja reconhecido nesse lugar. Nós te pedimos, Senhor, que sejamos usados, incluídos nesse teu plano de salvação, para que possamos também, Senhor, celebrar com alegria, né, o encontro entre o perdido e o seu Pai. Senhor, faz-nos parte dessa tua obra, por isso nós te pedimos, transforma-nos nessa manhã através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diz bem forte aí para acordar. Amém? Amém. Muito bom. Breve resumo só, que senão a gente vai longe, né? Nós ficamos uma semana, até difícil pregar depois do Haroldo. É complicado, mas incrível, né? Tudo que ele compartilhou. Bem rápido, só passando. Além daqui, a gente saiu almoçar depois, então além das porradas que nós tomamos aqui, continuamos tomando até 4 da tarde, que eles ficaram com a gente, ficaram encantados com a igreja, né, com o louvor. Ele falou, nossa, como é bom, né? Ele falou, fazia tempo que eu não ouvia a voz da igreja. Ele falou, como é bom ouvir a igreja cantando, né, ver como que aqueles que guiaram aqui conseguiram, né, deixar a igreja cantar. Cara, que incrível. Então, ele deixou o agradecimento, a alegria de estar com a gente. E quem sabe, no futuro, a gente tenha, né, o privilégio de ter eles de novo aqui com a gente, né? Enfim. Mas voltando, nós, então, estamos já há algumas semanas numa série de mensagens em cima de João, capítulo 6. Né? Eu acredito que... Ô, Luciano, você vai queimar aí, cara. Meu Deus. Tá? Se der reflexo na careca dele, vocês avisam, irmão. A gente dá um chapéu para ele. Qual coisa tem lugar aqui? Eu não bato, não. Fica tranquilo, viu, Luciano? Eu não bato, vem. Mas, enfim, nós estamos olhando para João 6 e nós vemos que esse capítulo fala muito a respeito da igreja. Fala muito sobre um comportamento de uma multidão e de discípulos. Fala muito sobre essa diferença, né, de uma resposta em relação ao que o Senhor tem pedido. Deus, ele traz essa conversa, Jesus, ele traz essa conversa com aquelas pessoas e isso nos ensina algumas coisas. Nós vemos que João, capítulo 6, começa, na verdade, com a multidão fazendo mega esforços, né, para encontrar com Jesus. E aí, eles ficam ali, ouvem Jesus e de repente, eles não foram tão preparados para ir para um lugar para ouvir o Senhor. E eles passam, então, fome naquele momento. Não passam fome, mas estavam com fome. E Jesus sente compaixão deles. Então Jesus fala com os discípulos, daí trazem lá 5 pães e 2 peixes, ele faz uma multiplicação, alimenta toda aquela multidão que fica doido, e aí eles começam a conversar entre si e falam, precisamos nomeá-lo Jesus como rei sobre nós, porque aí, né, ele vai nos libertar de Roma, ele vai nos dar alimento, ele vai fazer o que a gente precisa, o que a gente quer. Eles começam então a conspirar ali para nomear Jesus rei. Mas enquanto isso, Jesus fala para os discípulos, peguem o barco e atravessem para o outro lado, vai lá para a nossa terra, lá, vai para Cafarnaum. E enquanto isso, Jesus falou, eu vou sair orar. Jesus sobe ao monte, vai orar, e a multidão fica aos pés do monte ali esperando Jesus voltar, e misteriosamente ele não volta, né? Eles recebem a notícia de que Jesus já está do outro lado, né? Que os barcos que estão chegando ali do Mar da Galileia, falam, mas Jesus está do outro lado com os discípulos. Eles, oxe, vamos embora então, galera, monta tudo. Daí montaram tudo nos barcos, foram, atravessaram o mar para ver Jesus. Chegando lá, eles começam a conversar. Falaram, poxa, como que você chegou aqui? Como assim?
E Jesus fala, olha, vocês não estão aqui porque viram, né, os milagres, vocês não estão aqui por causa da minha natureza. Vocês estão aqui porque eu dei pão para vocês. Porque eu matei a fome de vocês. Basicamente, Jesus está falando, vocês estão aqui porque vocês querem, né, que eu, na verdade, continue realizando o desejo de vocês, que eu seja rei. É isso que vocês querem. Então, Jesus nos revela ali uma problemática incrível no coração daquela multidão. Tanto é que ele desenvolve João 6, né, depois uma conversa enorme ali com a multidão, e no final ele fala com os discípulos exatamente esse texto que nós lemos. Que aí, então, ele traz palavras duras e a multidão se espalha, vai embora, e ele vira para os discípulos e fala, vocês não vão não? E aí os discípulos respondem, né? Pedro responde, para quem iremos, se é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna? E isso responde um pouco sobre nós, irmãos. Isso responde um pouco, essa passagem toda fala muito sobre a igreja. Porque nós vemos em inúmeras outras ocasiões Jesus trazendo um contexto de que muitos chegarão e terão, né, uma mensagem de que eu era crente. Jesus fala, se afastem, eu não conheço vocês. E poucos realmente vão trilhar o caminho, né, da verdade, o caminho estreito que leva para a vida. Então, nós vemos até aqui nesse diálogo, né, nessa história de João 6, essa matemática de Jesus dando resultado, confirmando, porque uma multidão se espalha e poucos, né, ficam. E aí a pergunta que eu te faço, né, que nós estamos fazendo ao longo de algumas semanas já você é multidão ou você é discípulo? Você de verdade, nós como igreja fazemos parte, né, estamos focados em sermos discípulos de Jesus ou em sermos por si só integrantes de uma multidão? E a resposta para isso, vou dar na outra semana, mas fala muito sobre o comportamento, como nós reagimos ao que Jesus fala. Então, isso é muito importante para nós. Semana que vem eu provavelmente encerro essa série falando, né, a respeito dessa resposta, mas hoje eu preciso falar então sobre a palavra, ok? E se você está aí com a tua Bíblia em João 6, fica com ela nessa faixa aí, porque eu vou voltar daqui a pouco nos capítulos anteriores e eu volto para João 6, tá? Mas ainda João 6. João 6, versículo 28 até o 31, do 28 ao 31. Nós voltamos então ao trecho que nós já lemos, né? Já preguei sobre uma parte dele aqui, hoje eu quero usar o mesmo texto, mas dar o enfoque, né, no que Jesus diz. Então, vamos lá. João 6, 28 ao 31. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer? O que precisamos fazer? Presta bem atenção nisso, né? E aí Jesus responde, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Repare que a pergunta é, o que precisamos fazer? A resposta é, crer, ok? Então, versículo 30, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Boa? Gente, uma coisa que eu fico irritada, a Bruna sabe disso, é quando eu falo um negócio e ela e a Manu fica assim, mas não sei o que ela fala assim, gente, se eu falei que eu sei, pô. Quando eu não sei, eu falo, eu não sei. Agora, quando eu sei, eu sei. Eu fico irritado, é uma coisa que me irrita mesmo. Eu falo, meu Deus, mano, eu já falei que eu sei. Ela, quer que eu olhe no Maps? Eu falei, eu sei aonde é. Mas quer que eu abra aqui? Eu falei, eu já sei onde é. Eu acho que é mais ou menos o que Jesus, né? Tô brincando, ele não seria tão estúpido como eu. Mas Jesus fala, né? Eles, o que precisamos fazer? Jesus, creiam. Daí, mas o que você vai fazer? Daí, tipo, meu filho, creia. Creia. Só que aí eles começam, então, a exigir que Jesus faça coisas para que eles creiam. E aí entra, você pode até falar assim, pô, mas espera aí, é natural isso. Eles exigiram algo que é talvez válido, né? Eles, o que precisamos fazer? Creia. Então o que você vai fazer para que eu creia? Pode-se pensar que é natural. Um grande problema é que no cristianismo é um pouco diferente a coisa. Mas se nós olharmos pelo padrão de tipo assim, faça algo para eu crer, Jesus já tinha feito.
Jesus já tinha feito? Além dele ter sumido misteriosamente da terra que eles estavam, né, e ter atravessado o mar andando sobre as águas, tudo bem, eles não viram. Mas, literalmente, eles não viram nem Jesus andando sobre as águas, nem Jesus saindo dali do meio deles. Mas Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Tanto é que eles reconhecem. Só que a gente já falou na outra pregação, né? Eles usam o maná, porque, tipo assim, Jesus multiplicou o pão no dia anterior. Eles estavam querendo pão de novo. Tipo, faz mais um pouco de pão aí para nós, né? Então, mas Jesus já tinha feito. Só que nós estamos lendo um evangelho e eu quero te caracterizar, te chamar a atenção para o que João expressa. Porque o evangelho escrito por João, ele traz algo muito incrível sobre quem é Jesus. E aí nós vamos ver então, João capítulo 1, tá? Deixa sempre aí aberto, só enquanto você volta algumas páginas, perceba uma incoerência no diálogo entre aquela multidão e Jesus. Porque se era necessário crer, eles não deveriam exigir provas, eles deveriam acreditar. Não é verdade? Quando alguém fala e ele pede que você acredite, né, isso deveria ser como uma comprovação. Quando você cumprimenta alguém, né, fecha com a mão, fala, estamos de acordo? Estamos. Né? Antigamente, ainda, né, tinha aquele método mais rústico, né? Mas enfim, Jesus não fez isso, tá? Fica tranquilo. Mas Jesus, ele fala, creiam em quem me enviou. E eles, mas o que você faz para provar? Então, isso poderia até ser normal se a gente não estivesse lendo o Evangelho de João. João 1, versículo 10 até... do 1 ao 5 primeiro. E depois nós vamos do 10 ao 14, ok? João 1, do 1 ao 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ela, né, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Cantamos sobre isso hoje. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Pula para o versículo 10 agora, até o 14. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba então como João nos apresenta Jesus como a palavra viva, a palavra em ação. Jesus, ele é a expressão, a atitude de uma palavra. Ele por meio dele, todas as coisas foram feitas. E nós percebemos aqui também, né, que através desse intermédio de Cristo, mas nós percebemos também que João já profetiza, basicamente ele já nos descreve o que aconteceria alguns capítulos depois. Porque ele fala, olha, ele veio para os que são seus, mas os seus não o reconheceram. Ele já revela para nós, ele fala, olha, né, você que vai ler o meu evangelho aqui, o que eu escrevi sobre Jesus, você vai perceber que alguns ali não vão reconhecer Jesus. Mas graças a Deus que ele também revela que alguns que nem eram para ser reconhecidos, né, terem acesso a Cristo, reconheceriam e mais ainda, creriam nele e se tornariam filhos de Deus por meio de Jesus. Glória a Deus isso, né? Isso alcançou, João escreveu sobre você, João escreveu sobre mim, sobre nós aqui. Então, se você acha que você não aparece na Bíblia, temos uma boa notícia. Você acabou de ler sobre você aí na Bíblia, por meio de Cristo, né? Por meio da fé que temos em Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Mas aí, eu preciso continuar um pouco para você, para fazer sentido essa falta da
crença, da fé daquela multidão na palavra de Jesus. Então, de João, do capítulo 1, várias coisas aconteceram até o capítulo 6. Nós não vamos entrar em detalhes de todos, mas eu queria passar um pouquinho em alguns textos com vocês. Então, vamos acompanhando juntos. Você está em João 1 ainda? Vamos ler os versículos 47 até os 50. João 1, do 47 ao 50. Ao ver Natanael se aproximar... Só detalhe, deixa eu só beber um golinho de água antes aqui. Eu não estou aqui porque eu não anotei o versículo, mas alguns versículos, 1 ou 2 versículos antes, Jesus chega para Felipe e fala assim: Felipe, me siga. E a Bíblia fala que Felipe começou a seguir Jesus. Tipo, não tinha muita... Oi, Felipe, você, é isso aí. Não tinha muita declaração. Tipo, a palavra dele já traz, mas vamos focar em Natanael. Versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: atenção, Jesus respondeu. Ou seja, Jesus disse: eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi. Debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Percebem bem rápido, não vou entrar tanto, mas percebem que Jesus diz para Natanael: eu te vi. E aí, Natanael, já logo depois já fala: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Percebe o quanto a fé é gerada instantaneamente no coração de Natanael? Jesus não fez enormes declarações, mas ele fala, e detalhe, Jesus logo depois fala assim: você creu porque eu disse que te vi. Perceba então que a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. Perceba que a Bíblia, ela se completa, ela se concorda, e nós vemos aqui isso muito claro. A fé foi gerada em Natanael porque ele ouviu Jesus dizendo. E João, ele vai trazer isso, o seu evangelho inteiro, na sua escrita toda. Tanto é que ele começa falando que ele era a palavra viva, ele é a palavra em ação. Jesus é. Ele simplesmente não precisa fazer mais nada, porque basta ele ser a palavra que as coisas acontecem. Mas vamos lá, vamos continuar. João capítulo 2 agora, vira aí sua página ou seu aplicativo aí no celular. Lembrando que incentivamos vocês a trazerem a Bíblia física aqui aos domingos, ok? Em casa, no trabalho, pode até ler no celular, mas vamos sentar no culto, usar a Bíblia física, tá bom? Só um incentivo, não é uma regra, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas quem não trouxer não toma mais café. Pronto, tô brincando. Aí todo mundo vai trazer por causa do café, olha que maravilha. Baita motivação boa do coração, né? É aqueles negócios, qual livro que é que fala isso? Eu li recente, gente, que você motiva as pessoas, né? Na escola dominical, quem não faltar, ou quem lê não sei o que lá, vai ganhar no final um presentinho. Qual livro foi? A gente viu esses dias. Enfim, e aí a gente incentiva todo mundo a ler a Bíblia por causa de uma recompensa, né? A gente já incentiva a criança a ler a Bíblia por causa de uma recompensa. Enfim, não é hoje o foco. João capítulo 2, então, nós vamos ler o 7 e o 8, mas um pouco antes, eu acho que no 5, alguma coisa, a mãe de Jesus, Maria, fala assim, chama os servos e fala: façam tudo que ele falar. Então, assim, Maria já nos ensina uma coisa: façam tudo que Jesus falar, ok? Mas a gente não ouve Jesus, né? A gente não faz as coisas que ele fala. Mas os servos fizeram. Vamos lá, 7 e 8. Disse Jesus aos serviçais: encham. Disse Jesus: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Então, irmãos, quando Jesus fala faça até a borda. Faça até o limite, faça tudo, ok? Então, Jesus lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Eu sei que é um texto mais prático, mas tudo que Jesus falou, eles fizeram. Você imagina você levar, né, água no pote, né, e tipo assim, a gente precisa de vinho. O que esse maluco tá falando para pôr água? Né, tipo, e assim, Jesus não era conhecido ali.
Irmãos, não era conhecido. Tanto é que ele dá uma porrada na Maria antes. Ele fala assim, né, mulher, não chegou minha hora ainda, pô. Para de exigir coisa de mim. Então, assim, é muito fácil a gente falar, mas era Jesus. Mas ninguém ali conhecia até aquele momento. E eles fizeram e levaram o vinho, e o vinho era o melhor deles. Vamos lá, continuando. João capítulo 4 agora, versículo do 25 ao 30. João 4 tem um monte de coisa que a gente poderia pegar, né? Tu és quem a minha alma tanto esperou. Versículo 25 ao 30. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. E eu estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham e vejam um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aí, versículo 30, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vai para o 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Qual foi o testemunho dado pela mulher? Ele me disse tudo o que tenho feito. Conseguem perceber o quanto João dá ênfase na palavra de Jesus, nas declarações de Jesus. Ele fala para aquela mulher e aquilo gera uma fé nela. Ela sai correndo, chega no povo lá que não gostava muito dela e ela fala sobre Jesus. Ela fala, olha, ele me disse. Não foi tipo, olha gente, ele transformou água em vinho para mim, ele curou minha perna. Não, ela fala assim, ele me disse. E eles saem para lá para ver. E aí depois, né, existe a fé que é gerada neles por conta do testemunho daquela mulher. Ok? João capítulo 5, o último texto desses que eu estou usando como base. João capítulo 5, versículos 24 e 25. 24 e 25. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aleluia. Isso é incrível, porque através da palavra de Jesus, nós que éramos mortos para Deus, nos tornamos vivos, ganhamos vida. Através de Cristo e da sua palavra, foi gerada em nós fé de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, e nós então somos transformados. Mas então voltamos para o capítulo 6. Isso tudo que nós passamos até agora é para eu provar para você, através da palavra de Deus, de que a palavra de Jesus é importante e essencial, né? E gera algo em nós. E por isso que eu argumento, por isso que eu defendo que eles foram incoerentes ao exigir de Jesus uma prova, sendo que Jesus falou que ele era o Messias. E aí, além da multiplicação, né, do dia anterior, né, só vou ler, não precisa ir, mas João 6,30, né, eles lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que você faz para que eu creia em você? É incoerente. Nós exigimos que Jesus faça algo para que nós cremos nele, porque a fé não vem pelo que nós vemos, mas a fé vem pelo que nós ouvimos. Então, Jesus não precisava fazer nada para que uma fé fosse gerada. Ele já estava falando. Ele já é, exatamente. Então, irmãos, o que eu quero chamar hoje aqui a atenção é porque nós, muitas vezes, assim como aquela multidão, vivemos uma incoerência, uma vida incoerente com o que a palavra de Deus nos ensina sobre a palavra. Nós estamos tentando fazer com que
o nosso desenvolvimento da fé, a nossa vida cristã aumente, nós nos pareçamos mais com Jesus, seu Luiz, através do que ele faz para nós. É por isso que inúmeras igrejas estão lotadas e milagres acontecem, mas o Brasil continua uma droga. Violência, corrupção e desgraça. Mas tem tanta igreja, tem tanto milagre acontecendo, porque as pessoas estão tentando desenvolver a fé em cima do que elas veem, em cima de provas que elas exigem. E aí, você quer abençoar, né? Aumentar a sua vida, melhorar a sua vida financeira. Então o que você faz? A primeira coisa, você dá um dinheiro para exigir de volta de Jesus algo para você. E isso nós vemos no Evangelho de João que é incoerente. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Por isso eu queria falar sobre incoerência hoje. E eu vou tentar resumir, porque eu sei que está muito calor, mas eu gostaria de tocar em alguns pontos da incoerência. O quanto a incoerência alcança toda a nossa vida. Não só naquilo que nós entendemos que é religioso. Não só a respeito do Senhor, mas a respeito do nosso cotidiano, que nós achamos que Jesus não interfere, mas é sobre ele também. Sobre os nossos pensamentos estarem sendo moldados segundo a cultura mundana. E nós achamos que é normal, porque o nosso pensamento é moldado por Cristo a respeito das coisas da igreja, a respeito das coisas de Jesus. E nós precisamos quebrar isso daí. No domingo, vou até dar um testemunho. 2, vai. O seu Haroldo falou aqui, vocês viram, ele falou, se dediquem logo pela manhã, né? Ou quem trabalha à noite, talvez o horário é diferente aí, mas dedique as suas primeiras horas do dia ao Senhor. E eu tinha o costume de deixar para me dedicar na hora que eu entrava no trabalho, na hora que eu ia mexer nas coisas da igreja, eu já buscava o Senhor. E o que eu falei nas últimas vezes aqui? Que eu não estava tendo um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, porque todo o meu relacionamento com ele era com a igreja. E aí o seu Haroldo falou, eu falei, beleza, eu vou fazer isso. Então, eu já acordo, eu só pego o celular porque eu vejo a Bíblia no celular, tá? Mas não olho mensagem, tanto é que um monte de gente mandou mensagem, não respondi ainda. Mas eu já vou direto para a Bíblia e eu vou orar, vou ler e faço. Irmãos, tem sido incrível. Eu falei assim, eita Jesus, você estava aqui a todo momento, né? Era eu que não estava vendo, né? Porque eu estava tratando o meu relacionamento com o Senhor como o meu trabalho, como uma atividade obrigatória, sendo que na verdade é o meu deleite, é o meu prazer. E esses últimos dias, né, dessa semana têm sido incríveis. Tem dias que eu não suporto ouvir o que o Senhor está falando. Eu falo, Bruna, olha o que Deus falou, pelo amor de Deus. E não sei o que lá, pelo amor dele mesmo. E tal, e eu falo para ela, e ela, tipo, ela tá acordando ainda, tá assim, amém, sabe? Tipo, Bruna! Enfim. Testemunho. Porque eu estava seguindo um padrão que, cara, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Dedica as suas primeiras horas, você vai ver que vale a pena. Agora, o outro testemunho que eu ia falar de verdade foi que nós saímos para almoçar e num determinado momento o Léo não obedeceu a gente, assim, de imediatamente. Ou seja, quase toda hora, né? Mas enfim. Oh, Jesus. Só que o Haroldo estava lá. E aí não pelo Haroldo, não é tipo, na frente do Haroldo não pode. Não, não é isso. É porque o cara é realmente um apóstolo na nossa vida. Em um momento, né? Eu vou pular detalhes, tá? Não precisa corrigir. Né? Vou pular detalhes. Ele só simplesmente falou assim, vocês leram o livro do meu pai? Ô, Neto, pega o primeiro livro que tá na frente aí. Esse aí mesmo. Olha lá, gente, tá à venda depois, se você quiser pegar, a gente fala dele depois. Mas ele falou, você já leram esse livro do meu pai? 7 princípios, não sei o que lá? Deu? Não. É tipo assim, ele devia estar pensando, eu percebi, né? Mas ele falou, leiam o capítulo 1, porque ele apontou pro Léo, ele não pode fazer isso que ele fez. Ele tá dominando vocês. E tipo assim, ó. Teve mais gente que tomou, né? Tomaram. A Kelly foi toda bonita mostrar o Kevin. Olha que o meu filho emagreceu. Olha, tá lindo, não sei o que lá. Aí ele virou e falou assim, e esse outro aqui é seu também? Fica em pé, meu amigo do shape redondo. Aquele menino amoroso que eu amo. Meu amiguinho, meu amigo de verdade, o Nicão. Ela falou, esse aqui também não é seu? Ela é. E por que você não tá cuidando dele? Daí, tipo,
né? Na cara não, para não estragar o velório, né? Como diz o filme do Tropa de Elite. Gente, a gente foi pastoreado ali. E foi incrível. É bom tomar essas porradas boas, porque, tipo assim, precisamos mudar. Precisamos ser corrigidos. Porque talvez nós estamos vivendo uma vida incoerente. Talvez as nossas atitudes estão sendo incoerentes com o que o Senhor nos ensina. Talvez o padrão de criação dos nossos filhos está sendo doutrinado por aquilo que a gente vê na internet, por aquilo que a gente viu nas revistas. Nem sei se existe revista ainda, né? Enfim, revista é um negócio que existia, gente. O pessoal mais novo, lá atrás, tal. Né? Isso, parece um livro maior, tal. Enfim, nossa vida está sendo doutrinada por padrões humanos. Não estou falando que tudo é ruim e joga no lixo. Mas, pelo amor de Deus, nós temos que filtrar. A influenciadora da internet tem mais poder sobre sua vida do que a própria palavra de Deus nos ensina. Então, quando o Haroldo dá uma porrada, ele fala, leia, porque fala sobre como Deus fala a respeito da criação de filhos. Eu falei, bora. Doeu. Tá doendo ainda, né? Não dá nem para cantar a música do Fala Mansa. Porque ainda o Léo ainda dá umas respostas. Melhorou um pouquinho, mas tá indo aí no processo. Mas eu queria te chamar a atenção, porque nós achamos que a vida cristã, a fé que nós temos que ter em Cristo é apenas em assuntos de milagre. Faz um milagre para nós. Vira rei sobre nós. E nós queremos, na verdade, que a fé seja gerada em nós para que Ele governe e que tudo fique bem para nós. Mas é o contrário, irmãos. É sobre a fé que, gerada em nós, nos faz viver uma vida diferente. Nós estamos querendo a fé para que Jesus sirva a gente. Mas a fé é para que nós o sirvamos com qualidade, o sirvamos com integridade. Como eu li lá dos caras, né? Isso pode ser uma pregação de revelação. Jesus disse aos servos, encham o vaso lá. E eles encheram até a borda. Então a fé é gerada em nós para que a gente viva até a borda, cheia de verdade da fé, né, para o nosso dia a dia. Não só apenas nas coisas que nós chamamos de espirituais. Por isso nós somos incoerentes. Aqui na igreja a gente é crente, mas a criação dos filhos, a gente é incoerente com o evangelho. Não sei o que lá, a gente é crente, mas o trabalho, o nosso comportamento, o nosso linguajar é incoerente com a vida no Senhor. E Jesus fala sobre isso, Mateus capítulo 23, vamos ler do 1 ao 7. Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 7. Diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, eu estou no 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Vou de novo. Jesus está falando dos mestres, ele está falando para os discípulos e para a multidão, ok? Para todo mundo. Obedeçam o que os mestres da lei e fariseus falam. Mas aí ele continua. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E aí Jesus continua. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo só para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Vamos lá. Gente, só queria mostrar para vocês, quando Jesus fala filactérios, ok? Duas coisinhas. Ele fala filactérios, que são essas, né? É uma corda, na verdade, de couro, que eles enrolam aqui, põe na testa também, junto com a caixinha, que ali tem alguns trechinhos da Torá, ok? Então, quando alguém anda com isso, é porque ele é reverente à palavra, às escrituras. Então Jesus está condenando aqui, ele fala, tudo que eles fazem é para ser vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, para que todo mundo veja. E as franjas também, Manu, a outra. As franjas das vestes, conseguiram perceber que é mais ou menos na região da cintura, ok? Então,
tanto, tanto muitas vezes no vestido, mas também no William Talit, eles colocavam essas cordinhas, essas franjas a mais, para que demonstrasse. Hoje em dia, eles estão mais moderninhos, tem um outro que usa outra cor. Mas na época era só branco e azul, ok? Eles fazem isso porque demonstra uma vida de santidade, né? De lembrança de que eles se dedicam. E só para você ter uma noção bem rápido, isso representa santidade, isso representa devoção. Lembram que aquela mulher fez de tudo para tocar onde? Na orla das vestes de Jesus. Ela queria tocar naquilo que significava a santidade de Jesus. Ok? Só nas franjas, isso. Enfim, é só para demonstrar. Pode voltar, mano. Irmãos, Jesus aqui condena exatamente uma incoerência. Ele fala, olha, os mestres da lei, tudo que eles dizem é verdade. É bom, façam isso. Mas não façam o que eles fazem. Porque eles não fazem o que eles pregam. Eles são incoerentes. Eles querem ser vistos e tudo que eles fazem é, na verdade, para serem reconhecidos como santos, para serem reconhecidos como os homens de Deus, para que eles tenham domínio sobre vocês. Incoerência. Jesus condena a incoerência. Eu não vou focar em lideranças, mas eu vou focar em nós, todos nós, irmãos, crentes no Senhor, incoerentes, porque muitas vezes nós vivemos de forma diferente daquilo que nós cremos, ou dizemos que cremos. Né? O grande problema é que a gente olha apenas, né, para esse âmbito religioso. Então nós cantamos, Jesus, você é tudo para mim, eu te amo mais do que tudo, né? Te amo mais do que minha vida, eu sou teu. Quantas vezes a gente canta, eu sou teu, né? Tudo. E a gente faz. Mas a realidade é que Cristo é coadjuvante no nosso dia a dia. A realidade é que Cristo domina de verdade pouquíssimas horas do nosso dia. E eu não estou falando de uma vida que você pede a conta do seu emprego para viver o dia inteiro orando. Que até eu falo para você, você vai cair no mesmo problema que eu caí. Não é sobre isso, mas é sobre Cristo de verdade. Né? Nós vivemos uma vida coerente com a nossa fé no Senhor, em todo momento. Espaço para Deus. Porém, existe uma imensidão de atitudes diárias que revelam um coração resistente à transformação proposta por Jesus. E essa resistência é vista com atitudes e falas incoerentes. Vou repetir. Existe uma imensidão de atitudes diárias que revelam um coração resistente à transformação proposta por Jesus. Aquelas pessoas ali, aquela multidão de João 6, eles estavam vivendo uma transformação de Jesus. Porque Jesus, ele pregou para eles. Mas a gente vê que eles se aproximam de Jesus e eles queriam o quê, gente? Jesus revela que eles queriam pão. Jesus revela que eles queriam, né, serem servidos. Eles queriam um rei. É isso que Jesus revela ali para nós. E em nenhum momento nós vemos que o que Jesus fez estava gerando transformação. Então, nós olhamos para aquela multidão e vemos um coração incoerente, um coração que precisa ser mudado. Assim também somos nós. Corações resistentes à transformação do Senhor. Será que eu e você estamos prontos para ouvir que o que Jesus quer de verdade derramar sobre nós é uma cruz nas nossas costas e falando, olha, toma essa cruz e vem e me segue? Ou será que a gente está disposto ou com mais fome de ouvir, Jesus vai realizar seus sonhos, Jesus vai mover céus e terra para fazer tudo por você, Jesus vai fazer isso e aquilo e tal, e vai, e vai. Quando Jesus foi duro, a multidão se espalhou. E ele vira para os discípulos e fala, vocês não vão também? Vocês não vão procurar alguém que fale algo agradável a vocês? E eles falam, para quem iremos? Se a palavra de vida eterna só sai da sua boca. Irmãos, então nós precisamos perceber que essa resistência a essa mudança que necessita humildade, que necessita de verdade uma compreensão de que ele fala e nós obedecemos, essa resistência nos leva a viver uma vida de incoerência, nos leva a falar coisas completamente incoerentes. Assim como o engano, que eu tenho falado bastante, né, sobre o engano, a incoerência também não é algo tão perceptível a olho nu. A incoerência não é algo que nós vemos facilmente, não é algo que nós percebemos.
né? Quem pratica nem sempre percebe o que está fazendo. Não é verdade? Quem é incoerente nem sempre percebe. Mas eu queria mostrar umas tirinhas aí para os irmãos, para a gente refletir sobre algumas incoerências. A querida Cássia Barreto, irmã do Caio, parente do Caio ali, da Ana Lu. Aplaudir tecnologia é aplaudir o desempenho. E aí o cara responde... Desemprego. Dá o remédio aí que acabou o efeito. Desemprego. Cássia, daí o cara respondeu, escreveu isso de um tronco de árvore, foi? Porque ela está falando, aplaudir a tecnologia é aplaudir o desemprego. Mas ela está onde, irmãos? Certamente num computador ou no celular, numa rede social, usando a internet, que é o quê? Né? Daí ele falou, você escreveu de um tronco, né? Então, incoerente a frase dela. Completamente incoerente. Próximo, Manu. As corporações controlam o governo. Elas precisam ser reguladas. Por quem? Pelo governo. Ou seja, incoerente. É o próprio governo que controla ela controla o governo. Por si só. Próximo. Só para a gente dar uma olhada. Alguém parecido com o Pudim, sei lá, o Pudim tá magro agora. É, comigo mesmo. Né? Enfim, eu falando com o Léo ali. Não coma besteira, filho. Cuide de sua saúde. E, na verdade, o cara é um ex-pudim aí, né? Vamos lá, próximo. Você não pode deixar de acompanhar a casa mais vigiada do Brasil. BBB, ok? Daí o cara responde, não tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Daí ele usando o computador, caramba, o Maurício terminou o namoro de novo, né? Essa daí pegou bonito, né? Não assista o Big Brother, vou ficar perdendo meu tempo. Mas você fica o dia inteiro no Instagram vendo a vida dos outros, gente. Pô, incoerente, cara. Próximo. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Isso daqui só vai entender quem realmente usa bastante, tá, gente? Ele responde com o linguajar de bate-papo. Não é verdade. E os gifzinhos lá, os bagulho, enfim. Emotes. Não é emotes, enfim, caracteres. Bora. Acabou? Acabou? Não. Gente, tem um palavrão aqui, em nome de Jesus. Não foi eu que fiz, tá? Eu só peguei na internet e finge que vocês não leram. A repórter entrevistando a moça no carnaval. E a sua fantasia representa o quê? Ela, nossa biodiversidade, nossa fauna, as nossas belezas, a importância da preservação da natureza. Os perus, os pavão, tudo pelado aqui, xingando ela. Porque, defendemos a natureza, a biodiversidade, e, na real, arrancando as penas dos bichos, né? Mas tudo bem. Enfim, eu não vou ler o que os pavão aí falaram, porque é incoerente. O que nós queremos? Um comportamento menos preguiçoso. Começamos amanhã de manhã. Pô, de manhã? Não, de manhã de jeito nenhum, né? Enfim. Tem mais? Esse é crente, esse é bom demais. Irmã Lourdes, tem alguma Lourdes aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se tiver, nem finge, use o sobrenome. Irmã Lourdes é crente e não viu a novela das 9 na segunda porque tinha um beijo gay. Mas não perdeu por nada na terça. Isabel trairia Antônio e Lídia daria na cara de Patrícia. Né? Não assiste na segunda que tem o beijo gay, mas na terça, traição, agressão, pode. É liberado, irmãos. Enfim, essas são algumas das incoerências ali. Mas tem mais incoerência. Tem mais coisas incoerentes que a gente vê culturalmente falando. Eu vou usar nossos pais, usando meu pai também, tá? Aproveita, pode olhar feio para ele. Mas vocês entendem que isso inclui a vida de vocês, ou talvez você seja da categoria nossos pais. Né? Vocês lembram daquela época que os pais sempre falavam assim, que você falava, eles iam, tem que fazer tal coisa, ou aconteceu tal coisa. Ô louco, mas como assim? Deu na Globo. Falou na TV, não é isso? Se falou na TV é verdade. Tudo que a Globo falava era verdade, não é mesmo? Não é não, porque tem que pôr sangue, né? Não sei o que lá. Daí todo mundo botando sangue. Não, porque tem que pôr sal embaixo do travesseiro. Todo mundo botando, porque deu na Globo, é verdade. E essa mesma geração que falava isso, fala o que hoje da Globo? Né? O demônio, o Globo lixo e não sei o que lá. É incoerente achar que alguns aninhos atrás ela era completamente a dona da razão. Hoje o que se fala na TV, eles ignoram completamente. Tipo assim, será que perceberam que lá atrás? Mas essa mesma geração, por exemplo, estou metendo um pau só numa geração, mas vamos embora. Porque foi essa que eu lembrei, tá? Depois vocês me ajudam dando alguns exemplos. Mas essa mesma geração que falava pra gente assim, para de ser bobo.
Tudo que seus amigos falam, você acha que é verdade? Né? Se eles pular da ponte, você pula também, não eram essas frases que a gente ouvia? Né? Vocês falam as coisas, vocês acreditam? Só que é a mesma geração hoje que alguém manda um bagulho no WhatsApp lá, eles já pegam e já saem repassando, né? Quantas vezes o Silvio Santos já morreu, né? Para os irmãos mais... Né? Quantas vezes, né? Jesus já voltou em outros países e aqui não. Olha, filho, você viu, o anticristo se revelou lá. Tipo, a mesma geração que fala, não acredita no que os outros falam, é a que mais acredita hoje em dia e sai espalhando pelo WhatsApp por aí. Incoerente, gente. Depois eu vou abrir espaço para os irmãos dessa geração criticar a nossa, tá? Mentira, corta o microfone. Vou falar da minha então, vamos lá, vai, vamos meter o pau na nossa. A gente então agora é influenciado por todas as informações e a gente não permite que os nossos filhos tenham tela. Não pode usar o celular, não pode ver TV, não pode não sei o que lá. Só que nós somos viciados em tela. Nós ficamos o dia inteiro com o celular na mão. Nós trabalhamos à frente do monitor de computador e quando a gente vai para casa descansar, a gente se enfia num sofá ou numa cama e liga a televisão ou as coisas para assistir o Netflix. Mas os nossos filhos não podem, porque tela faz mal. Faz mal só para eles, ô condenado? A gente é incoerente pra caramba. Nós somos muito incoerentes, porque eles não podem ter tela, mas a gente é viciado em tela. Enfim, a gente cola adesivo no carro, foi Deus que me deu, e aí tem um anúncio, vende-se, né? Tipo, ele vai cobrar. Brincadeira, foi só para quebrar o clima. Gente, não precisa abrir. Eu vou ler daqui por causa do tempo. Mateus capítulo 7, versículo 3 diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da estaca, né? De um bagulho enorme que está em seu próprio olho? É por isso que o cristianismo, é por isso que a coerência do cristianismo é revelada na comunhão. É por isso que a fé ela é expressada de certa forma quando nós vivemos juntos. Porque nós não percebemos a trava que está em nossos olhos, mas a gente quer resolver o problema do cisco no olho do nosso irmão. Incoerência é algo que nós não vemos. Incoerência, assim como engano, ela é basicamente, né, quase que transparente aos nossos olhos. Por isso que nós precisamos andar juntos para que de verdade possamos ajudar uns aos outros a perdermos a incoerência diante disso. Você acha que ninguém no meio da multidão poderia ter se levantado e falar: gente, vocês estão falando para ele fazer mais um milagre? Pelo amor de Deus, ele é o Cristo. Nós já vimos, ele falou, ele fez. Mas ninguém, todo mundo deixou, vamos ver o que vai dar. E a gente está vendo as pessoas indo para o buraco, mas a gente prefere ficar na nossa. Sabe por quê? Porque talvez nós também estamos vivendo uma vida completamente incoerente. Não precisa abrir, deixa eu ler aqui por causa do tempo, João 17, 22, 23, é um texto que eu tenho falado bastante, Jesus orando ali, no final, ali antes de ser preso e morto, ele diz: deles a glória, ele ora para Deus, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. É por isso que o cristianismo é para ser vivido como testemunhas, porque através da mudança que há em nós, os outros verão Cristo. O problema é que a incoerência faz nós vermos o erro dos outros, não os erros em nós. O problema é que a incoerência tem feito nós nos relacionarmos com o Senhor da forma errada. Irmãos, eu vou usar um cara que é completamente contrário ao cristianismo. Existem as lendas que no final ele citou Jesus, mas, enfim, lenda cristã, urbana aí. Mas Nietzsche, filósofo alemão, diz uma coisa, bota aí, por favor. Ele fala: por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas. De novo, por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas. Aquele povo teve
né, a multidão teve as suas ilusões destruídas por Jesus, quando Jesus vai duramente na resposta contra eles. Mas eles não queriam ouvir a verdade. O que acontece? Eles saem de perto de Jesus. Assim somos nós muitas vezes. Não queremos nos relacionar de verdade como corpo, porque nós estamos com medo de sermos tocados e a forma que os nossos irmãos nos ajudam. E aí a gente vive uma vida de incoerência, porque nós não queremos que as nossas ilusões, né, sejam, enfim, destruídas. Enfim, será que estamos dispostos a viver ao lado de pessoas que nos despertem para a nossa necessidade real? Ou será que preferimos nos agarrar ao nosso orgulho de vivermos incoerentes em relação ao chamado, ao propósito que o Senhor realmente nos deu? Nós achamos que temos que fazer as coisas em cima do nosso talento, sendo que de verdade o nosso chamado é sobre uma vida diária de nos parecermos com Jesus. Eu vou ler aqui Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho, para que fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho. Paulo então diz à igreja de Filipe ali, vivam de maneira digna do Evangelho que lhe foi apresentado. O evangelho que lhes foi apresentado, vocês precisam viver de maneira digna. E por quê? Porque se vocês viverem assim, eu vou receber a notícia, eu vou ouvir que vocês estão plenamente unidos, lutando unânimes pela fé do evangelho. Irmãos, existe um chamado para nós, para vivermos de verdade um estilo de vida diferente. Não é para nós vivermos incoerentes à fé que nós expressamos, mas é necessário uma resposta ao agir de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, eu vou ler aqui. 1 Pedro 2, do 1 ao 3, diz o seguinte: livrem-se, pois, de toda maldade, todo engano, toda incoerência ou hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha que lindo isso. Pedro fala, livrem-se, então vou só resumir a incoerência, ok? Livrem-se da incoerência. E como crianças recém-nascidas, desejem a palavra do Senhor. Desejem a palavra pura do Senhor, para que por meio dessa palavra vocês cresçam para a salvação. Porque vocês já provaram que o Senhor é bom. Irmãos, aquela multidão já tinha provado que o Senhor é bom, que Jesus era bom. Eu vou ler aqui. Aquela multidão provou da bondade do Senhor ao terem Jesus ali em sua frente, ao terem sua fome saciada pelos pães e pelos peixes da multiplicação, mas incoerentemente exigiu dele bondade. Aquela multidão já tinha provado da bondade do Senhor, tendo Jesus na frente deles. O Filho de Deus estava fisicamente na frente deles. Isso já era a bondade de Deus expressada. Além disso, eles já tinham comido do pão e do peixe do milagre. E ainda assim, eles exigiam de Jesus bondade. Talvez eu e você sejamos incoerentes também, porque provamos a bondade de Cristo através da salvação, através da revelação de quem Ele é, e através de tanta coisa que Ele já fez na nossa vida, e nem precisava fazer, mas já fez. Mas ainda assim, nós vivemos para ter uma sensação pessoal de satisfação e realização. Vou repetir isso. Talvez sejamos incoerentes também, porque provamos a bondade de Cristo e ainda assim vivemos para termos uma sensação pessoal de satisfação e realização. O último texto que eu vou ler, João, capítulo 2, versículo 22. Lembram que nós passamos de João do 1 até o 6? Lemos várias passagens de João falando, ele é a palavra, ele disse, eles creram porque ele disse. Jesus falando, você creu porque eu disse. Tudo em cima disso, ali no meio de todo esse contexto. João 2, 22 diz o seguinte: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Lembraram-se do que ele tinha dito. Então, vamos lá, responde para mim. Então,
Creram. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. João 2:22 foi um parênteses que João escreveu em meio às outras histórias. Você percebe que ele escreveu o Evangelho depois da morte e ressurreição de Cristo, ok? Todo mundo concorda. E ele relata as coisas. E aí no meio ali, logo no começo do meio, ele abre um parênteses. Em meio às histórias ele fala, olha, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha falado. Então eles creram, tanto na Escritura, como na palavra que Jesus disse. Irmãos, se Jesus disse, eu creio. Como saber que Jesus disse, ou o que ele disse a nosso respeito, ao meu, ao seu respeito? Lendo a palavra de Deus. Uma vida de incoerência é uma vida onde nós vivemos em busca da nossa satisfação, em busca de um preenchimento de desejos pessoais. Uma vida de coerência é uma vida de obediência ao que Cristo nos fala. Então hoje, eu não vou entrar tanto em detalhes, vou parar por aqui, mas eu gostaria que você saísse daqui refletindo. Hoje eu não estou dando a resposta por si só, apesar de eu ter falado, leia a Bíblia, eu não quero dar a resposta, eu quero que você saia aqui com as perguntas mesmo. Porque eu quero que você faça o exercício durante essa semana de pensar a respeito de um estilo de vida incoerente que eu e você estamos vivendo. Mas pense em você, não pense em mim não, por favor. Deixa que eu pense em mim, que o negócio não está fácil não. Mas eu gostaria que você pensasse a respeito do quanto nós temos sido incoerentes. Do quanto uma palavra de Jesus para nós não é o suficiente para nós tomarmos decisões na nossa vida. O quanto uma palavra de Jesus para nós parece que não é suficiente para nós anunciarmos desejos carnais, pecaminosos. O quanto uma palavra de Jesus para nós não é suficiente para nós matarmos o nosso orgulho e vivemos em humildade. Humildade não, né? Humildade é aquilo que ele nos chamou. Perceba o quanto nós temos feito a mesma coisa que aquela multidão. Tudo que Jesus já disse, nós estamos chegando diante dele e falando, mas o que você vai fazer para eu renunciar ao meu orgulho? O que o Senhor vai fazer mais para eu mudar isso, para eu decidir isso, para eu ir para tal lugar, para eu ficar em tal lugar, para eu fazer tal coisa, para eu não fazer tal coisa, para eu abandonar tal atitude, para eu não abandonar tal atitude ou começar um hábito novo? Nós estamos diante do Salvador do mundo. Nós estamos diante de um presente dado por Deus. E nós estamos achando insuficientes, porque nós queremos ser saciados no nosso interior. E aí eu vou falar para você, o pão que mata a fome é o próprio Cristo. Se você tentar matar a fome com qualquer outra coisa, você vai ser incoerente, porque você nunca vai ficar satisfeito. Uma vida de coerência é uma vida que nós reconhecemos que tudo que ele é, tudo que ele fala, basta. É suficiente. Agora, eu falei que não ia dar a resposta, mas eu só vou repetir. Mas o que Jesus fala então? Leia a Bíblia, seu atribulado. Seja coerente. Né? Opa, deixa eu falar mais perto. Tem uma frase bem famosinha que eles falam, né? Reclamar que Deus não fala com você, com a Bíblia. Como que é? Quem sabe me ajuda? Reclamar que Deus não fala com você com uma Bíblia fechada é a mesma coisa que falar que ninguém te liga com o celular desligado. Isso. Poxa, eu tô melhor de memória que vocês, velho. Tá algo errado aí, tá incoerente isso daí. Tá bem incoerente, tô brincando. Entenderam então? Reclamar que Deus não fala com você com a sua Bíblia fechada é a mesma coisa que falar que as pessoas não te ligam com o seu celular desligado. Você tá com o celular desligado, o animal? Ninguém vai te ligar, óbvio, né? Você não vai perceber, é a mesma coisa. Você fala, Deus não fala comigo. E vai ler a Bíblia, cara. Você vai ver que Deus fala. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com você. Gostaria de orar por você bem rápido. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nos perdoa pela nossa incoerência. Espírito de Deus, eu te peço agora que você revele ao nosso coração o que nós temos vivido que tem sido um caminho
de incoerência diante do Senhor. Jesus, a falta de fé que nós temos nas suas palavras, nós te pedimos agora, revela ao nosso coração a nossa covardia diante de renúncia, diante de decisões. Senhor Jesus, aquilo que nos impulsiona para mais perto de Ti, que nós nos agarremos firmemente a essas coisas e possamos de verdade nos afastar, Senhor, cada vez mais daquilo, Senhor, que nos distrai, daquilo que tem atrasado o nosso processo de crescimento, como Pedro disse, né, de salvação. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa pelas nossas incoerências, nos perdoa pelo nosso orgulho, pela nossa distração, pela nossa falta de fé. Nos perdoa por exigirmos do Senhor tantas coisas, sendo que você é tudo o que nós precisamos. Senhor, para quem iremos, se é só de você que saem as palavras de vida eterna? Para quem iremos, Senhor, se só você é a palavra de vida eterna? Você é o verbo vivo, você é o verbo em ação. Jesus, por meio de você todas as coisas foram feitas, inclusive nós. Por isso nós nos rendemos aos seus pés. Te pedimos mais uma vez, molda-nos, Senhor, para que através da sua palavra nós possamos crescer e viver uma vida de coerência com a fé que nós professamos. Que possamos de verdade, Senhor, crer no Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.